Graça e paz a todos. Aqui é o Comédia, Conselho de Pastores de Jacarepaguá, juntamente com nossos irmãos, pastores, amigos, convidados. Hoje nós vamos estar pensando, a ideia é estar pensando sobre a igreja. Que igreja é essa? E está conosco hoje o pastor Ariovaldo Ramos. O pastor Ariovaldo vai estar compartilhando conosco nesse dia, nesse tempo, um pouquinho sobre o que é a Igreja de Cristo, o objetivo da Igreja de Cristo, o que é a Igreja de Cristo hoje, qual é a finalidade e objetividade da Igreja do Senhor Jesus para o nosso tempo, a realidade e a pertinência dessa igreja hoje, tá bom? Pastor Ari, eu gostaria que o senhor falasse para a gente, e eu lhe faço uma pergunta sobre essa igreja que está na visibilidade e o paralelo dessa igreja com a proposta de Jesus. Eu lhe pergunto, que igreja é essa? Olá, é uma alegria estar aqui com os irmãos e com todos vocês que nos assistem. Essa igreja é a igreja que não caiu na simpatia do povo. Por que não cai na simpatia do povo? Porque não ama mais. E está mais parecida com o mercado, está mais parecida com o negócio, está mais parecida com a exploração da fé alheia, está mais parecida com contos milagreiros, está mais parecida com estelionato. A ideia de que você vende o que não pode entregar. E parece que a grande dificuldade é navegar hoje nessa multiplicidade de igrejas. O que é a igreja no fundo e como é que se posiciona e como é que a verdadeira igreja hoje reage a esse status aí. Isso tem sido um desafio muito grande para todos nós aqui. Como é que a gente pode fazer essa reação? Essa reação já existe no simples fato de que nós estamos aqui dizendo não à igreja que o povo também diz não. Então, o nosso papel agora é o de encarnar o que nós cremos, para fazer o contraponto a tudo aquilo que nós mesmos rejeitamos e no qual não nos reconhecemos, que é essa multiplicidade de igrejas que vive a realidade do mercado. E nós somos as outras igrejas. E é isso que você falou, né, André, que é um negócio complicado. Porque você que não é da igreja, diz, como é que eu reconheço vocês? Você vai nos reconhecer pelo amor. É a hora da diaconia na igreja, é a hora de nós nos unirmos pelo serviço e de preferência o serviço aos mais pobres. É a hora, de fato, a igreja mostrar quem ela é pelas ações. Sem dúvida nenhuma, é hora de diaconia, é hora de serviço, é hora de socorrer os necessitados, principalmente os mais pobres, porque são os despossuídos, são os que sentem o peso da queda humana de forma mais densa. Agora, sempre o serviço que deixa claro para a pessoa que a necessidade dela é mais profunda do que o socorro que ela está buscando. Nosso papel é estar aqui, fazendo diaconia, reconhecendo a dor, o sofrimento do outro, mas dizendo para ele, escuta, companheiro, não é a sua dor que define você, não. Não é o seu sofrimento que define você, não. O que define você é muito mais amplo, muito mais profundo e muito mais longo. E nós queremos ajudar você nesse momento, mas queremos ajudá-lo de fato. Nós não queremos fazer nada paliativo, não. Nós viemos aqui para ajudá-lo de fato. Nós queremos que, após a nossa passagem, você tenha se emancipado como ser humano e como cidadão. Porque aí sim, você começou a se movimentar em direção à cura, a verdadeira cura que todo ser humano precisa e aguarda, mesmo sem ter consciência plena disso. Nós temos uma imagem que não nos permite sermos semelhantes àqueles que nós queremos alcançar, ou pelo menos construir pontes para que essas pessoas vejam humanidade em nós. O nosso discurso, por mais desconstruído que seja, não nos permite falar de música popular brasileira, de cinema, enfim, a gente não consegue falar de vida, de cultura que não seja do nosso gueto. Se a gente quer uma igreja hoje que transfira amor, eu acho que o primeiro caminho seria então a construção da nossa humanidade. Você não acha isso, cara? Eu concordo plenamente com você e acho que isso é uma palavra para dentro da nossa casa. Ainda muitos de nós que não se identificam com a igreja mercado, porque nem a reconhece como igreja, mas ainda tem problema nessa área aí.
ainda não percebe a graça comum de Deus, não percebe a providência comum de Deus, que Deus se manifesta no belo, que Deus se manifesta em tudo que é bondade, que Deus se manifesta na arte, na estética, na reflexão sobre a vida, porque toda bondade que há no mundo é empréstimo de Deus. Eu queria que você me desse assim, mais um parâmetro hoje do que pode ser uma expressão de contemporaneidade do reino de Deus. O Wellington, da Visão Mundial, que é a organização da qual eu fiz parte até recentemente, me ligou dizendo: Ari, nós temos de ir para Duque de Caxias, porque um pastor lá tá pedindo ajuda por causa da situação das chacinas. O Wellington me levou para uma casa, estava escrito lá na porta da casa, um centro comunitário. Aí eu fui me dando conta, no discurso do pastor, que aquela casa que tinha a placa centro comunitário era uma casa de propriedade da igreja local, que a igreja local estava doando para a comunidade, para fazer de lá um centro comunitário onde todos pudessem participar e onde as crianças pudessem ser recebidas e onde elas pudessem ser ajudadas, não apenas pelos evangélicos, mas por todo mundo. Aqui agora é a casa da comunidade, não é a casa da nossa comunidade local, da nossa igreja local, é a casa do bairro. E eu estou chamando todo mundo aqui para a gente decidir junto como é que nós vamos fazer isso, como é que nós vamos usar isso aqui, para a gente tirar as nossas crianças do alcance dessas balas. O meu questionamento seria no seguinte sentido: a gente vive esse status mercadológico. Como um líder de uma igreja pode se sentir encorajado e motivado a fazer aquilo que ele realmente precisa fazer, com toda a pressão que há contrária a isso? Bom, a primeira coisa que eu diria para essa pessoa, homem ou mulher, venha se reunir com a gente. Olha esse pessoal aqui e encontre um pessoal comum, semelhante, e venha aqui, porque esse é o tipo de coisa, venha para uma comunhão como essa, porque esse é o tipo de coisa que a gente não consegue reagir sozinho. Agora, não desista. Não desista, é assim mesmo, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa batalha pela igreja, estamos numa batalha por aquilo que Jesus Cristo sonhou. Nós estamos numa batalha ao lado de Jesus Cristo, pelo sonho de Jesus Cristo. Eu vejo que existem duas igrejas. Uma igreja que geme tentando se libertar do mercado e uma igreja que é a igreja mercado. E essa igreja que geme e que sofre é uma igreja que também está perdendo visão de reino de Deus. Fomos coagidos pelo poder paralelo de parar a obra social. Nós fomos coagidos não uma nem duas, mas várias vezes. Fomos interrompidos. E algumas pessoas realmente se amedrontaram. Parte dessas pessoas eram de crentes. Essa visão tem faltado para muitos de nós. Nós estamos totalmente alheios à realidade da comunidade. Não estaria faltando para nós nesse momento realmente estar clamando para que Deus desse uma visão de reino de Deus para esses líderes que estão ainda gemendo, sofrendo, à sombra de uma igreja mercado no Brasil? Você está lutando contra algo fabricado. Então os caras que fabricam isso vão tentar parar você. Porque esse negócio não está determinado por Deus. Isso foi fabricado pelos seres humanos. Foi fabricado por uma elite subdesenvolvida. E foi fabricado também pela noção de que numa sociedade onde o Estado está corrompido, só o crime prospera. Esse é o fato, esse é o problema. Quando você tem uma sociedade corrompida, um Estado marcado pela corrupção, a noção que começa a subjazer no inconsciente coletivo é de que nesse Estado só o crime prospera. Então, quando você se insere numa comunidade como essa, você foi pegar o touro pelo chifre.